Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula desse nosso curso e dessa vez nós vamos focar mais uma daquelas camadas do DDD. Nós vamos focar aqui na camada de repositórios, né, de como eu acesso a dados, parte de infraestrutura. Bom, antes de mais nada, nós vamos só relembrar aqui então o que nós já temos feito, tá? Nós já temos então nossos modelos feitos, as validações dele e também, né, temos aqui um enumerador ali para a questão da reserva do assento. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos trabalhar com a nossa camada de infra, tá? E dentro dela nós já temos aqui atualmente dois diretórios. Um deles é configs e o outro chama repos, tá? O que nós vamos ter, tá? Nós vamos ter mais alguns, mas basicamente o que a gente precisa entender aqui. Configs seria aquela parte, imagina quando eu estou criando um banco de dados na mão. Seria aquela parte de eu declarar a minha tabela, quais são os campos que ela vai ter, quais vão ser os relacionamentos, se o campo pode ser nulo ou não no banco de dados e assim por diante. Então nós vamos ter aqui essa parte que vai representar, né, que vai fazer via programação, via código, a criação dessas nossas tabelas no banco de dados. Depois nós vamos ter a parte de repositórios e ela vai ser para nós utilizarmos essas tabelas. Então as operações de criação, leitura, de atualização, deleção, aquela parte de CRUD que nós estamos acostumados com SQL, é a nosso diretório de repositórios que nós vamos ter aí. Tá legal? Então, antes de mais nada, já vamos começar a colocar a mão na massa. Então aqui, ó, eu tenho dentro da pasta de configurações, eu vou só abrir a pasta de modelos para a gente ter como base aqui. Eu tenho que adicionar uma nova classe e o nome dessa classe vai ser moveConfig. Tá? Então vai ser sempre o nome da nossa entidade, nosso modelo, vai ter o sufixo config aqui. Ele vai gerar para mim, eu vou só aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte para ficar mais fácil de vocês verem, ok? Então eu tenho uma classe aqui e para que ela seja entendida, né, como uma configuração de banco de dados, eu preciso fazer aqui com que ela implemente uma interface, que é a interface iEntity Type Configuration. Percebam aqui que a gente não tem eu não tenho nem como importar essa nossa interface aqui. Isso por quê? Porque nós não temos instalado ainda no nosso projeto o Entity Framework Core, que é o ORM que vai fazer com que a gente consiga configurar nosso banco de dados, nossas tabelas e também fazer as movimentações ali dentro. Então, nós vamos entrar lá no NuGet e nós vamos procurar aqui por Entity Framework. Entity Framework Core. Aqui, ó, uma atenção, ó, quando eu estou gravando esse vídeo, já foi feita aqui a release para a versão 8 do .NET, mas como o nosso projeto foi criado na versão 7, e nós não vamos fazer upgrade, eu vou voltar para a última versão estável da versão 7 do .NET, tá bom? Então, eu estou colocando aqui a versão 7.0.14 e vou instalar ela aqui. Uma outra que nós vamos instalar é o Microsoft Entity Framework Core Relational. Também, ele está terminando a outra instalação. Porém, aqui, ó, na versão também 7.0.14. Vou colocar para instalar, ele está instalando aqui embaixo, tá bom? Vou até fechar o NuGet aqui e se tudo correr bem agora, eu já apertei o Ctrl ponto aqui, ele já carregou para nós do Entity Framework Core essa nossa interface e ele já até sugeriu aqui para mim um abre e fecha sinal de menor maior. Isso porque ele é uma configuração de um tipo de entidade, mas de qual tipo? Do tipo Move. Então, com isso feito, ele está vermelho porque eu preciso implementar a minha interface. Então, eu vou dar um Ctrl ponto, pedir para implementar
essas configurações aqui que estão faltando. Agora, então, eu vou implementar essa minha interface aqui e ela vai me gerar aqui um método chamado configure sem retorno e vai receber um builder aí onde a gente vai poder fazer as nossas configurações. Nós vamos usar esse builder para isso. Então aqui eu vou falar builder.hasKey, ou seja, ele tem uma chave primária e essa chave primária eu vou falar que é a propriedade ID do meu move. Com isso aqui a gente já conseguiu adicionar uma chave primária na nossa tabela. Um detalhe importante é que o nome da tabela ele já gera automático para nós. Ele pega o nome da nossa entidade aqui, né, move, e cria a tabela pluralizando ela já no inglês, tá? Então, move vai ficar uma tabela chamada moves dentro da base de dados, tá bom? Além disso, nós temos algumas outras propriedades. Então eu vou explorar com vocês aqui, ó, e vamos ver o que a gente precisaria definir de obrigações. Então, ó, eu obrigatoriamente tenho que passar aqui um nome, uma imagem e um duration in minutes, né, para eu construir um objeto. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar aqui, ó, builder.property. Essa minha propriedade ela é de um filme, né, movie. E qual propriedade é? Opa, é a propriedade name. Essa name eu vou falar que ela é requerida. Com isso aqui, ela já virou um campo não anulável lá na nossa tabela, quando a gente gerar ela. Vou fazer a mesma coisa para a imagem. Aqui eu também tenho a duration in minutes, mas uma coisa interessante, com exceção de string, todos os outros tipos ele já vai gerar como não nulável. Então, para eu fazer ele ser nulável, eu terei que fazer a anotação aqui com o sinalzinho de interrogação. E por padrão, como ele é não nulável, se eu não passar nada, ele já vai assumir zero no meu banco de dados. Então, daqui está tudo certo. O que mais que eu tenho aqui? Active, ele é um booleano, também não nulável, ele vai assumir o valor padrão de falso, então eu não preciso configurar nada. E aqui eu tenho as sessões, que nada mais é do que uma chave estrangeira que a gente tem com a nossa entidade lá de sessões, com a tabela de sessões do banco de dados. Só que aqui já tem um ponto bem interessante a já se destacar. Quando nós temos um relacionamento 1 para n, que é o caso de move e sessions, por quê? Um move pode ter várias sessions, porém uma session ela é de um move. Quando eu tenho 1 para n, essa configuração do relacionamento ela sempre vai ficar no arquivo config da parte n da nossa configuração. Então, por exemplo, eu vou ter a configuração lá no meu sessions, tá? E nós já vamos fazer ele também. Legal? Então, basicamente, com essas informações aqui, eu já consegui garantir como vai ser gerada essa minha tabela. Aqui eu poderia colocar mais coisas, pôr um tamanho máximo de campo, um tamanho mínimo, já configurar essas constraints do banco de dados. Eu não vou fazer, porque eu gosto muito da abordagem, né, de code first, ou seja, meu código ele tem que garantir regras de negócio. Eu não gosto muito de ter isso a nível de banco, tá? Mas aí é gosto, né, de cada programador. Eu prefiro tratar tudo aqui dentro dos nossos validadores que nós criamos nas aulas anteriores. Tá legal? Bom, mais um detalhe aqui então, a gente vai criar uma nova configuração, vou fechar esses dois arquivos aqui. Então eu vou adicionar agora uma nova classe, vou chamar ela de sessionConfig, tá? Nós vamos configurar a nossa sessão. Ela vai implementar a identity type configuration da entidade session e com isso aqui eu vou mandar implementar. Já estamos aqui na fase do builder. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez, vou fazer aqui que ele tem um builder hasKey e o key aqui da minha session ele é o ID, tá? Isso aqui vai ser meio padrão. Vamos analisar agora as propriedades que nós temos lá na nossa entidade de sessão, tá? Então eu tenho uma propriedade chamada datetime, do tipo datetime. Ela, por padrão, também ela não nasce nula, ela já vai nascer com
uma data obrigatória, tá? A gente não tem problema. Aqui eu tenho uma propriedade chamada MoveID, que lembra aquela chave estrangeira que a gente estava falando, que eu não ia resolver lá do lado do Move, eu tinha que resolver aqui em sessão? Então nós vamos já resolver essa questão da minha chave estrangeira aqui. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse meu builder, e nesse meu builder eu vou falar assim, ó, essa minha session, ele tem has one, ou seja, possui uma, e aqui nesse has one, eu vou falar que eu tenho aqui minha session, tá? E eu vou falar que a minha session, ela possui um filme. Ó, não é o ID, é a entidade filme, tá legal? Então, eu faço essa configuração no nível mais abstraído. Então, eu falo, ó, a minha session tem um move. Agora a gente vai fazer a outra parte, que é o que a gente chama de garantir cardinalidade. Nessa primeira linha que eu escrevi, eu estou como session configurando o meu move. Na segunda linha, é como se eu estivesse no meu move configurando esse relacionamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que a minha session tem um move e o meu move ele tem vários with manys, e aqui eu vou falar que é o meu move. Então, meu move tem várias sessions. Percebe agora que eu estou usando propriedades das duas entidades. E agora vai faltar a última informação, que é falar qual é o campo que vai salvar a chave estrangeira aqui, que é aquele campo MoveID que a gente tem. Então eu vou falar que esse meu relacionamento possui uma foreign key que está em session e é meu session.moveID. Conseguiram entender? Ó, só para a gente recapitular então, ó, vamos a nível de entidade. Estou na minha session, eu estou falando que a minha session possui um move. Já no meu move, eu estou falando que o meu move possui várias sessions. E que o link entre essas duas tabelas é o meu move ID. É isso que eu estou falando aqui. Legal? Vamos continuar então fazendo a configuração aqui da nossa session. Logo depois de eu ter um relacionamento com move, eu tenho um relacionamento com room. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou digitar para ficar mais didático no vídeo, tá? Builder.hasOne, eu vou tirar esse maior e menor, vou falar que a minha session, ela vai possuir uma sala, essa minha sala, ela vai possuir vários, né, with many, várias sessões, e o campo que vai ser a foreign key está na minha sessão e é o campo room ID, configurado bonitinho. Vamos lá ver se tem mais alguma coisa. Depois disso eu tenho o price. Price também ele já, por padrão no banco, ele não vai criar nulo, né? Já vai criar com valor padrão 0, então a gente não precisa se preocupar. E aqui eu tenho um outro relacionamento com assentos, né? Com session seat. Porém, percebe que esse lado do nosso relacionamento, ele é o lado 1. Então nós vamos ter que fazer lá no session seat esse nosso relacionamento. Tá legal? Mas isso vai ficar como sua lição de casa. Então você vai ter ali o exemplo do Move para conseguir fazer as configurações de Room e também já tem o exemplo aí de Session para conseguir fazer a configuração no Session Seat, tá? Então na próxima aula você já vai ter que estar com isso pronto para a gente prosseguir na nossa implementação aqui. Te espero na próxima aula. Até já!